Olá, boa tarde, eu sou Rafael Campos e agora é hora de saber tudo sobre o mundo dos famosos no Ministério da Fofoca. Hoje eu tenho novamente a companhia do jornalista Lucas Pazin e a gente vai conversar daqui a pouco muito sobre uma notícia que deixou o Brasil tenso, de que Faustão voltou a ser internado, isso mesmo. O Lucas tem um conhecimento aí vasto de tudo que envolve o Faustão e ele vai nos trazer as últimas atualizações sobre o estado de saúde dele e também sobre a festa que João Silva, o apresentador, o filho do apresentador, precisou cancelar por conta dessa internação. A gente também vai comentar sobre a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que teve como alvos Bia Miranda e Gato Preto. E tem jogo do Tigrinho no meio dessa denúncia, viu? Além disso, eu e o Lucas vamos falar sobre a entrevista que o Júnior Lima deu pro Saia Justa, dizendo que ele é um heterossexual que sofre homofobia. Pode isso? Tem isso e muito mais agora no Ministério, então solta a vinheta, Taíde. E como eu disse, a gente começa o Ministério com uma notícia triste. Faustão voltou a ser internado nessa quarta-feira por conta de uma infecção na perna. Como ele é um paciente transplantado e idoso, já que tem 75 anos, então a situação é mais delicada. Faustão está longe das telinhas desde maio de 2023 e tem se dedicado a cuidar da saúde. Ele chegou a ser internado em janeiro passado, lembrando que Faustão passou por 2 transplantes. O primeiro foi de coração em agosto de 2023 e em fevereiro de 2024 ele fez um transplante de rim. A última aparição pública dele foi no final do ano passado, quando participou de uma homenagem a Boni, que é ex-diretor da Rede Globo. Mas quem tem informações mais recentes sobre Faustão é o jornalista Lucas Pazin, que está com a gente agora no Ministério. Lucas, boa tarde. Conta então quais são as novidades, o que é que você sabe em relação ao estado de saúde de Faustão. Boa tarde, Rafa. Bom, a gente está preocupado aí com essa notícia do Fausto Silva desde ontem à noite, né? Quando o colunista Erlan Bastos soltou a informação sobre essa, até então, suposta internação, né? O que aconteceu foi o seguinte: João Silva, filho do apresentador, estava preparando uma festa para acontecer hoje, e aconteceria hoje na casa da família, lá em São Paulo, no Morumbi, e aí eles estavam aguardando, era uma comemoração pela estreia dele no SBT, o novo programa dele no SBT, então ele convidou boa parte do elenco do SBT, e alguns amigos aí, celebridades, né, que fazem parte aí da família, amizade, tudo. E aí, de repente, ele mandou um comunicado para esses amigos de que a festa estava cancelada, adiada, parece que ele remarcou até para o final do mês, e por motivos pessoais. E aí começa todo aquele burburinho, o que está acontecendo, e as apurações começam, e a gente descobriu que se tratava de um problema de saúde do Fausto Silva. Essa apuração vem, né, vindo, como eu disse, desde ontem à noite, e apenas hoje, agora há pouco, que a assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein confirmou que o Faustão está internado lá. A gente não tem informações oficiais ali da assessoria de imprensa sobre essa internação. Eles falaram que, por enquanto, a única coisa que eles iam fazer, Rafa, era confirmar essa internação. O que a gente sabe aí de apuração, que não foi confirmado pela assessoria, é que tudo começou aí com uma infecção na perna, né? Essa infecção teria aí se agravado e a família está bastante preocupada agora com o estado de saúde do Fausto Silva, Rafa. E Lucas, você também tem informações em relação de que provavelmente essa internação não aconteceu ontem, né? Ela foi descoberta ontem. Há essa informação também de que, na verdade, o Faustão já estaria internado e só piorou? Sim, eu tenho informação com fontes aqui que eu apurei, que ele está internado há pelo menos 10 dias, tá? Eu acho que pode até ser um pouco mais. A informação que eu tive é que a semana passada as pessoas lá do Hospital Albert Einstein já falavam sobre essa internação do Faustão, já sabiam dessa internação. Eu tenho até para contar para você uma coisa exclusiva. Eu tive uma conversa com o João Silva, com o filho do Faustão, no dia 13 de julho, porque nessa data já havia chegado para mim que o Faustão passaria por uma internação, né? Ele estava internado. O que eu posso te dizer, Rafa, é que desde que ele fez esse transplante, essas cirurgias, passagens pelo hospital do Faustão são coisas comuns,
tá? O João já tinha me explicado isso em outras entrevistas que eu fiz com ele. Ele passava pelo hospital para fazer exames e para fazer hemodiálise, porque o transplante dos rins do Faustão não foi muito bem sucedido. Ele ainda enfrentava problemas nos rins, então ele precisava fazer visitas frequentes ao hospital. Eu vou ler aqui para você o que eu perguntei para o João no dia 13 de julho, que é quando a gente suspeita que esses problemas que agora estão vindo à tona começaram, tá? Perguntei como é que estava a saúde do pai dele e tudo mais, e ele me falou lá atrás. Ele está bem, são altos e baixos, um processo normal do tratamento. Ele segue com os procedimentos de reabilitação e hemodiálise, mas isso desde sempre. Então, o que eu apurei é que era para ser uma internação ali quase que de rotina, vamos dizer assim, porque fazia parte desse acompanhamento, mas por conta dessa inflamação na perna, a coisa se agravou e se agravou nos últimos dias, gerando uma preocupação muito grande na família. O que eu apurei é que a família está fechada ali para realmente soltar informações depois de muita conversa com os médicos, de ver como é que vai ser essa situação, porque existe sim uma apreensão e uma preocupação muito grande da família nesse momento. O importante para eles, é claro, é a saúde aí do Fausto Silva, né? E assim, se a gente for pensar bem, claro que a família está muito mais preocupada, mas fica o Brasil inteiro, porque se tem uma pessoa querida nessa TV brasileira é o Faustão, e não é só querido pelo telespectador, né? Todas as histórias que a gente sabe, da forma como ele tratava os funcionários, como ele lidava com as pessoas que trabalhavam direto com ele, tratava todo mundo igual para igual, não importa se era o famoso, se era a pessoa que estava fazendo ali, né, a parte técnica mais simples do programa. Existe essa fama, né, do coração enorme do Faustão. Sim. E essa apuração que eu trouxe aqui para vocês bate também com a apuração da jornalista Keila Gimenez, né, da Record. Ela também informou ali no Hoje em Dia que o Faustão estaria internado há 3 semanas, isso ela falou, para tratar essa infecção na perna, tá? E aí o quadro teria se agravado aí nos últimos dias, que foi mais ou menos o que eu apurei também. E aí ela fala que a família realmente está preocupada. A família do Fausto Silva, ela é muito unida, né? Os filhos, a esposa, eles são muito unidos, eles estão muito ali envolvidos em toda essa recuperação do Fausto mesmo. Eles não são de falar muito sobre a saúde. Já teve outras internações que a imprensa não ficou sabendo porque faziam parte ali da rotina, e eles só falam realmente quando podem falar, quando precisam falar. Normalmente eles estão amparados ali pelos médicos que acompanham, então vem esse pronunciamento em forma de boletim médico. Então, se a gente tiver aí notícias oficiais do Fausto Silva aí, sobre o estado de saúde dele atual, com certeza essas informações vão vir aí por meio de um boletim médico, Rafa. E isso é bom também deixar claro, né? Faustão, apesar de ser um dos ícones da TV, sempre foi uma pessoa bem reservada em relação à vida pessoal, né? Não quer dizer que não tá sendo diferente, não é que a família tá querendo esconder nada, ele sempre foi muito reservado e, de fato, a gente tenta respeitar, é óbvio, mas também a gente tá aqui fazendo nosso trabalho porque as pessoas ficam preocupadas, tá todo mundo realmente apreensivo, não é da boca pra fora, de fato, né, nós convivemos com o Faustão há muitos anos aí, era a infância inteira assistindo o Domingão do Faustão, e uma dúvida que me vem, na verdade, Lucas, não sei se você tem alguma informação sobre isso, em relação ao programa do João Silva, porque você tinha me dito mais cedo que essa festa, inclusive, seria para poder comemorar essa estreia. A estreia ainda está marcada, vai acontecer ainda no próximo sábado. Inclusive, eu vi no próprio Metrópolis de que o Neymar estaria no programa dele. Como é que está essa situação em relação ao programa do João Silva? Olha, Rafa, até o momento que a gente sabe é que está confirmado, o programa vai ao ar. O João Silva até fez uma divulgação do programa hoje. Ele não se pronunciou ali sobre o pai, mas ele fez ali nas redes sociais um vídeo fazendo a divulgação sobre a estreia do programa. Então, até o momento, sim, tá tudo confirmado, né? Ele já gravou essas outras participações, essas entrevistas que vão ao ar. Então, nada foi desmarcado ainda para essa estreia, Rafa. E, Lucas, você falou também mais cedo pra mim, né? Você teve uma conversa com o Faustão em 2024, depois que ele passou pela cirurgia. O que é que ele te falou? Como é que foi, assim, né? Essa pessoa que, inclusive, como a gente aqui, eu não vou cansar de elogiar, não, porque eu realmente, tudo que eu sei do Faustão, realmente são coisas boas. O que é que ele falou com você? Como é que foi essa conversa? Foi depois de que momento?
Olha, Rafa, a gente falou aqui sobre a descrição do Faustão e da família deles. Eles realmente são muito discretos, mas eles gostam muito de passar a verdade, as informações corretas. Eles não gostam de que fique circulando notícias falsas mesmo sobre eles. Ninguém gosta, né? E aí o Fausto Silva, ele foi muito generoso comigo. Eu considero que essa entrevista que eu tive com ele foi uma das principais aí da minha carreira de jornalista, porque ele me ligou do hospital. Ele tinha acabado de fazer o transplante ali, né, já estava se recuperando, já estava conseguindo falar, e aí ele me ligou 7 horas da manhã um dia e me falou o seguinte: pode me perguntar o que você quiser, me pergunte que eu vou falar para você. E aí eu perguntei como é que era a recuperação, como é que ele estava, né, qual era o sentimento dele. Ele tinha acabado de fazer o transplante de coração, tá? Quando eu falei com ele. E aí ele me... Era uma coisa, né? Uma vida, você fazer um transplante de coração ali, você nasce de novo, né? E era esse o sentimento que ele teve. E o Fausto me falou que ele estava me ligando, que ele escolheu me dar essa entrevista, porque alguns meses, algum tempo atrás, eu havia feito uma entrevista com o filho dele, com o João, e que ele gostou muito, ele achou muito respeitosa. Então ele se sentiu ali, meio que, né, na vontade de agradecer a essa entrevista que eu havia feito e me ligou para fazer esse papo. Foi uma surpresa muito grande, né? Imagina você acordar ali com uma ligação do Fausto no momento que ele estava muito vulnerável, né? Que você não imaginava que ele ia querer dar uma entrevista, e ele veio e falou sobre isso. Então esse é o Fausto Silva, né? A gente tem muito respeito aqui para falar sobre a situação da saúde dele, porque realmente ele é uma pessoa muito generosa, ele é uma pessoa muito correta. Ele foi algum tempo atrás, deu entrevistas para outros programas de TV, em outros canais, justamente, e ele falou sobre isso, né? Que ele se com vontade de agradecer a alguns programas, a alguns apresentadores que ele mantém em relação aí de amizade de anos, e ele é essa pessoa generosa. Ele pensa em espaços que ele quer estar, que ele quer falar, para poder agradecer. E a gente recebe muito bem sempre o Faustão, né? É sempre uma alegria muito grande ter notícias boas do Faustão, quando ele pode falar aí com a gente. Então, a nossa preocupação aqui é exatamente essa, assim, a gente traz a apuração e a gente está sempre em busca das informações oficiais, porque a gente está se tratando da saúde de uma pessoa aí, né, Rafa? Exatamente, isso é muito importante. Por isso que eu gosto de reforçar que a gente entende que de fato a família é reservada, a gente entende que é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer essa informação porque as pessoas ficam apreensivas também, elas são fãs do Faustão. Tanto que você tá vendo aí na tela, você pode olhar, ó, a Raniele Andrade falando Deus proteja o Faustão, porque é isso, a gente quer que proteja, né? Obviamente queremos que todas as vidas sejam protegidas, mas nesse caso específico a gente tá falando de uma pessoa que entrava literalmente na nossa casa, né? Literalmente não é a palavra certa, né? Porque o pessoal reclama muito que a gente usa literalmente errado hoje em dia. Mas eu sentia como se ele estivesse dentro da minha casa, então era literalmente. Sim. E a gente que tá aqui, por exemplo, estamos eu e você conversando, programa ao vivo, a gente só lembra de como ele segurava 3, 4 horas de programa. E assim, se não tivesse nenhum artista, ele seguraria sozinho. Então assim, para qualquer pessoa que coloca a cara numa câmera para falar, seja apresentando, seja conversando, seja entrevistando, com certeza tem alguma coisa para tirar ali do Faustão. Inclusive era até motivo de piada, né? Ele brincava que ele não deixava o pessoal falar, mas ele levava na brincadeira. Enfim, eu espero, inclusive, né? Eu deixo até aqui minha boa sorte pro João Silva. Ele já tinha tido essa experiência lá com o pai quando ele estava na Band, agora vai apresentar sozinho, né? Como é que vai ser esse programa? Qual vai ser a dinâmica? Eu sei que ele vai ser depois o programa da Virgínia, né? Que a gente vai falar também dela daqui a pouco. Isso, ele vai ser um programa muito focado no entretenimento mesmo, muito no que o João sabe fazer, que é conversar, que é visitar os lugares, que é entrevistar. Ele tem esse acesso muito fácil. Imagina começar um programa aí com o Neymar, né? Com grandes nomes. Então, assim, ele tem esse acesso e o João tem essa troca. Ele carrega muito do pai. Mais uma curiosidade falando do João Silva e dessa relação com o Fausto Silva, uma vez o João me contou que o pai assiste absolutamente tudo que ele faz e dá pitaco em tudo. Em todos os programas, ele teve aí a passagem pela Band, né? Então eu perguntei, mas ele assiste todos? Você chega em casa e ele comenta? E ele falou, sim, o meu pai assiste absolutamente tudo que eu faço, dá opinião em tudo, interfere em tudo e dá bronca se precisa também.
Então, assim, essa é a relação, esse aprendizado do João Silva, que a gente está vendo ele evoluir cada vez mais como apresentador, né? Ele surgiu no próprio programa do Faustão, ao lado do pai ali na Band, que deu essa oportunidade. Depois o Faustão saiu da Band e aí o João ganhou um programa para ele, né? E aí ele foi crescendo. O João Silva recebeu algumas críticas aí no começo. Ah, será que ele está preparado? Ou se ele é só mais um Nepo Baby, como dizem, né? Que foi colocado ali pelo Faustão. Mas não, ele carrega mesmo esse DNA do Faustão e ele vem com essa bagagem toda do pai assistir absolutamente tudo que ele faz. Eu já conversei com o João Silva algumas vezes antes dele estrear programas e ele me falava isso, que ele não tem problema nenhum em ser o filho do Faustão. Realmente uma grande referência para ele e um grande aprendizado. Ele que tem que bater o pé com o pai às vezes e falar, olha, eu não quero fazer nesse estilo que você fazia, o meu estilo é outro, eu quero fazer isso. Mas os aprendizados, com certeza, ele pega todos para ele para colocar aí brilhantemente na TV. Eu nem acho que Nepo Baby seja uma expressão ruim em si. Ele é Nepo Baby, ele não tem culpa de ter nascido filho do Faustão. Quisera eu ter nascido filho do Faustão. Eu queria ter nascido filho do meu pai mesmo, mas meu pai com a grana do Faustão, seria ótimo. Mas ao mesmo tempo é isso, eu bato sempre nessa tecla de que se você tem todos esses privilégios, use para fazer alguma coisa boa. A gente vê, por exemplo, a Fernanda Montenegro e a filha agora, né? A Fernandinha ganhando o Oscar. Ou seja, ela é uma Nepo Baby, mas tá aí participando do Oscar, tá participando de Globo de Ouro, fazendo filmes maravilhosos. Assim, se você usa seu privilégio para trazer coisa boa, tudo bem. A gente tem, infelizmente, a gente não tem a mesma grana, mas pelo menos a gente tá vendo o trabalho ficar de boa qualidade, né? Exatamente. Ô, Rafa, tem algumas questões aí que eu acho que a gente vai conseguir responder nas próximas horas ou nos próximos dias em relação ao Faustão, que primeiro é a causa dessa internação, né? O que a gente sabe é que foi uma infecção na perna, mas isso não foi confirmado pela assessoria nem do hospital e nem da família. Né? E como é que começou essa infecção na perna, né? Existem algumas informações que essa infecção poderia ter se agravado, até se espalhado um pouco, e essa é a preocupação da família, mas a gente ainda não tem uma informação oficial. O que me gera uma curiosidade é que eu lembrei que em fevereiro ele apareceu numa foto com o pé enfaixado, né? Uma foto até com o cantor Gustavo Lima e outras pessoas ali, e na época, eu até encontrei aqui, ó, a família falou que a foto foi feita cerca de um mês, no momento que ele ficou internado, né? E que se tratava aí de uma infecção, mas não deu detalhes. Será que essa infecção, se esse pé enfaixado já tinha alguma coisa a ver com a infecção que ele está tratando agora, né? E por que a família ainda decidiu não falar o motivo dessa internação? O que eu já observei em outras internações do Faustão é que a família, sempre que ele está passando por algum procedimento médico ali, ou uma cirurgia, ou algum momento que ele está aguardando uma resposta do corpo, eles preferem não falar. Eles aguardam ali. Então, se ele está fazendo exames, ou se ele está fazendo, né, algum uso de medicação para controlar essa infecção e está aguardando um resultado rápido, eles preferem não falar. Essas são as perguntas que a gente tem e que busca respostas aí para as próximas horas, né? O real motivo dessa infecção na perna do Faustão e como é que isso se desenvolveu, o que ele está fazendo, quais são os tratamentos aí para essa infecção, Rafa? É isso, e a gente só deseja o melhor para o Faustão, muita saúde, realmente que ele possa se recuperar e voltar para casa.